Olá, olá, estamos começando mais um Conexão e hoje trouxemos um tema que é ser misericordioso com os cruéis até quando? Até quando devemos perdoar? Quando devemos liberar o perdão? Por que perdoar? Por que buscar o perdão? E isto vale para a nossa vida pessoal, vale para a sociedade em que vivemos, vale na comunhão da igreja, vale na comunhão da família. Então fique conosco, porque certamente teremos algo que te interessa. E já vá nos escrevendo aí o que você acha deste assunto. Como você vê o perdão? Como que você libera o perdão? Como que você vê o perdão que a sua esposa fez? Como você vê o perdão que o seu esposo fez? Como que você vê o perdão de um familiar que você precisa perdoar? Todo mundo já perdoou, mas você ainda não perdoou. Ou se você é da parte que perdoou, mas tem um familiar que não consegue perdoar. Como isso interfere no meio que você vive, na sociedade em que você vive, ou até mesmo na comunhão aí da sua casa? E para este assunto, tenho na banca aqui, irmão Pedro Palau. Que sobrenome bonito, né? Também acho. Bem-vindo. É um tema muito importante, né? E como mencionaste, aí são vários detalhes, coisas, né, pequenas. Também me veio agora aqui sobre o perdão que nós tivemos, e também é um assunto para falar também o que nós não tivemos. Fizemos algo e também não recebemos o perdão. Certo. Muito bem. Além de nós também, às vezes, por situações, não nos perdoares. Então é um tema muito vasto, né? Mas nós vamos abordar alguns assuntos aqui relacionados ao perdão, assuntos que estão na palavra também, para nos auxiliar nessa caminhada, para nós estarmos aprendendo também. E o tema, gente, vocês prestaram atenção que até quando nós usar com os cruéis, certo? Então parece que não tem conexão, né, com o perdão, mas sim, a pessoa se torna cruel quando o teu nível de consciência começa a ser elevado, tu começa a ter consciência que precisa perdoar, porque o perdão, irmão Pedro, ele não vem de imediato. Tu vai descobrindo depois que tu precisa perdoar aquela pessoa. É né? uma construção, né? Tu vai construindo o perdão. Então o teu nível de consciência vai levantando. Tu vai te conscientizando mais que tu precisa liberar esse perdão. Mas aí tu não libera. E aí é que tu te torna cruel. Sim. Tá entendendo? Porque se tu já estás convencido... Tem consciência. Isso. Mas não consegue liberar. Por isso, o tema... Até quando devemos perdoar os cruéis? Vamos lá, então. Para começar aqui, vamos ver o que diz uma ouvinte nossa aqui numa reportagem. Por favor, diretor. O perdão é uma palavra tão forte assim que às vezes as pessoas carregam uma mágoa muito grande, né? Eu não tive e também espero não ter essa mágoa de ninguém assim para dizer, né, te perdoo. O perdão é uma palavra muito forte, irmão Pedro. Sim. E nem sempre tu percebe assim que as pessoas conseguem até colocar, né, até pronunciar. Né? Então dizem, o pessoal usa, me desculpa, não sei, não diz me perdoa. E às vezes a pessoa exagera, né? Às vezes é só uma desculpa mesmo, né? Também. Aí tu me perdoa, sabe? Às vezes não, me desculpa, né? Aí já a desculpa já é uma coisa de etiqueta, né? Uma coisa de se justificar, né? O perdão é algo muito mais profundo, né? Porque tem conexão com a minha dor, o perdão. Por isso eu achei interessante essa colocação da nossa entrevistada aqui. O perdão é algo muito profundo.
Sim, ela falou, não, eu procuro não guardar mágoa. Então, se tu perdoou, tu não tem essa mágoa. Não tem, né? Então, o perdão, ele é eterno. Não é daqui 10 anos eu cobrar isso da pessoa de novo. Ou daqui 10 anos eu encontrar o familiar numa festa de final de ano, de Natal, encontrar o familiar que estava morando nos Estados Unidos, estava morando não sei aonde, veio para uma festa de Natal e aquilo voltar tudo de novo. Volta ao nosso coração, né? Volta aquela mágoa. Toca no assunto. Então, Então não houve o perdão. Não houve o perdão, irmão Pedro. Não houve, então, o houve. perdão nesse caso. Não? Não, só a pessoa tentou amenizar na mente, né? Daí se afastou, não teve mais contato, tentou esquecer. Né? Que é isso que muitos de nós fazem. Às vezes tu procura não te lembrar de determinada situação e daí estando ali na igreja, recebendo da palavra, tu mente para ti mesmo que tu perdoa. Né? Mas ao se confrontar novamente, como tu citou, passou um tempo, tu viu a pessoa, como é que tu tem a lembrança, né? E o irmão citou na igreja, né? Mas eu estendo isso pelo meio que a gente vive, né? Eu estendo isso para a sociedade, porque lá na sociedade que a gente trabalha, tem os colegas de trabalho, né? Tem o meu convívio, lá tem os meus vizinhos, nossa, sabe? Tem os vizinhos, então tem um convívio social. E o principal, irmão Pedro, é a família. É a família. Tu imagina se onde não... tu tem mais ali intimidade, tá mais o contato, e quem é o que mais te machuca, na verdade? Os mais próximos, aqueles que tu ama. Né? Aí que entra essa luta, né, do perdão. Se tu foi muito magoado, muito machucado. E é sobre isso que vamos falar neste Conexão. E vai escrevendo para nós. E se você achar o tema importante, se você quer compartilhar, clica ali embaixo, compartilha o vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para toda vez que a gente for fazer um programa novo, você vai ser avisado, ok? Nos ajude seguindo aí, porque estamos semeando a boa semente, né, irmão Pedro? Amém. É isso o nosso objetivo, né? Irmão Pedro, o que a Bíblia nos diz para nós entender o conceito primeiro do perdão? Vamos lá. Entendendo primeiro o conceito do perdão. Ah, porque tem... É que nem nós falamos aqui já antes. A pessoa acha que desculpou, está perdoado. Não, não, peraí, tu fez uma retratação. Não, peraí, tu pediu desculpas. É diferente de perdão. O perdão, se tu vai ver na sociedade, assim, ele é muito pouco. Como ele é tu falso. Mencionou. Como tu falou, a retratação, desculpa, um concertinho, né? É etiqueta, né? É etiqueta só. Né? E aí tu vê a palavra do Senhor diz uma coisa, ó, de tudo, né, que tu deve guardar, guarda o teu coração. Né? Que interessante isso, né? Então, se ali no teu coração tem, né, como ela falou, uma mágoa, né, tem alguma coisa ainda com aquele irmão, né, levando para a parte na igreja, né, ali na passagem da ceia, né, o Senhor fala ali, né, ao ceiar ou dar uma oferta, né, que é muito lembrada no período da ceia. Ao trazeres a tua oferta ao altar, tu te lembrar que tem alguma coisa com alguém. Então, a importância que tem, né, o perdão, o coração limpo diante do Senhor. Né? A nossa vida nós podemos levar como nós quisermos. Né? Mas para alcançar as misericórdias do Senhor, que estão de acordo com a palavra, né, nós temos a orientação aqui. Nós temos que perdoar. O coração tem que estar limpo. Essa é uma das grandes lutas, eu creio, né, aqui neste mundo. Então tem várias citações, né? Eu vou ler aqui uma passagem para nos dar uma referência, certo, né? Do perdão, a diferença, qual é o perdão do Senhor
e como é o perdão humano, né? Eu achei muito forte aqui. Aqui está em Mateus, né, 18. Eu vou ler toda essa parte aqui, tá, irmão? Certo? Fica à vontade. Fica à vontade. Do versículo aqui, Mateus 18, do 21, né, até o 35. 30 e poucos ali, tá? Então aqui, e fala aqui, né, quantas vezes se deve perdoar. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, né, para o Senhor: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí já é, né, quer dizer o que, irmão Pedro? O que Jesus está me ensinando aqui? Que devemos perdoar 7 vezes 70. Isso é infinitamente ou teria mesmo 490 vezes de perdão? É um perdão infinito, né? O perdão do Senhor, né? Tanto que a palavra diz, né, que as misericórdias dele se renovam cada manhã sobre nossas vidas, né? Mas daí depois tem o que a pessoa que foi perdoada cabe a fazer, né? Mas o perdão, né? Porque tem a outra passagem lá em Lucas que o Senhor fala: no dia, se teu irmão vier no dia, perdoar 7 vezes, né? E daí você tem, imagina 400 vezes no dia. Não tem como. Então é um perdão infinito, né? Jesus, olha, às vezes a pessoa diz assim: eu li a Bíblia toda, assim, meu Deus do céu, como é que tu é um monstro, tu é um the best, sabe? Porque, meu Deus, eu leio um versículo desses aqui e já fico impactado. Eu leio um versículo desse aqui e já vejo várias variantes. Sim. Eu vejo um versículo desse aqui e já vejo um ensinamento profundo aqui, sabe? Tu imagina tu ler a Bíblia toda, sabe? Com 2 versículos eu já fiquei impactado. Porque é o seguinte, o que Jesus estava dizendo, irmão Pedro? O que Jesus estava dizendo? Perdoar 70 vezes mais, porque Jesus ainda não tinha sido morto. Jesus ainda não tinha sido o cordeiro. Jesus ainda não tinha feito o sacrifício. Sim. Sabe? Mas Jesus estava dizendo para Pedro: daqui a pouco eu vou ser crucificado. Daqui a pouco eu vou pagar a conta. Daqui a pouco tu vai receber um perdão coletivo. Um perdão, Sabe? Então, tipo assim, eu já tô aqui te dizendo que o meu perdão que eu trouxe para ti, Pedro, é um perdão perpétuo. Perpétuo. É esse perdão que contrasta com o nosso. Exatamente. Né? Que é do ser humano, né? Vamos ler aqui então, ó, essa parábola, né? Aqui fala parábola do credor incompassivo, né? Diz assim, ó, por isso o reino dos céus, né? Estou falando do reino, é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Né? Depois vamos ver essa diferença de valores. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda
porque me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também será meu Pai Celeste, assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Olha só. Irmão Pedro, nós podemos encerrar o programa e ir para casa já? O que fala aqui, né? São, como eu falei ali, em começar aqui, ó, só pelos valores. Né? Daí tem aquela parte do cruel, que tu falou. Aqui aborda tudo, né, irmão Jair? Então aqui, ó, essa pessoa, né, que compara nós com a dívida que nós temos com o Senhor, para entrar no reino da vida eterna. Então, é uma dívida impagável. Né? Nós somos salvos pela graça, né? E é dom de Deus, né? Para que ninguém se vanglorie. Então, é um perdão imerecido. Né? Então, aqui, fala em 10 mil talentos. É uma dívida, na realidade, ele está aqui, né, dando é uma parábola, né, mas dando uma referência que é um valor que não tem como pagar. 10 mil talentos. E o servo dele aqui devia 100 denários. Denário. Significava 10% da dívida que ele tinha, é isso que eu estou entendendo? Não, muito menos. Muito menos. 100 denários que o servo devia, o conservo devia para o servo. Um denário aqui era um dia de trabalho. Né? Então, vamos dizer, ele devia 100 dias de trabalho. Né? Quanto que ele devia? Devia dar uns, né? Vamos dizer, hoje um salário mínimo fosse 2 mil e pouco, dava 7 mil reais por aí. Né? Então, esse conservo devia isso aí, devia 100 dias de trabalho. Né? E um talento corresponde a 6 mil dias de trabalho. Um talento. E aquele devia 10 mil talentos. Essa era a dívida do servo. Essa era a dívida do servo, que ele foi perdoado. Né? Dizendo para menos, vamos dizer que tu deve 10 milhões e um cara te deve 1.000. Daí tu teve um perdão, mas é muito maior aqui. Aqui é só para nós entrar num número, né? Tu tá devendo 10 milhões, né? Foi perdoado por 10 milhões e não perdoa uma pessoa que te deve 1.000 reais. Né? Então, aqui, quando eu li assim, essa passagem, me veio assim, né, realmente do perdão do Senhor. O perdão natural nosso, né, ele não se compara ao perdão do Senhor. Imagina como fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Então, ele teve a compaixão porque ele clamou, e ele já, o seu coração foi endurecido, né, pela avareza, pela, né, a ganância. Não, esse dinheiro eu preciso. Qual é o ele conceito, não considerou, né? Qual é o conceito da crueldade, né? É exatamente isso que o senhor está citando. A avareza. Né? Então, assim, se você está entendendo o nosso tema do nosso programa hoje, né? Até quando devemos ser misericordiosos com os cruéis? Então, até quando Deus teria que ser misericordioso, né, com esse rapaz que promoveu isso, sabe? Ele recebendo esse perdão dessa dívida, então ele tornou-se um cruel agora, ao ponto de lançar o conservo, né, no calabouço lá, enfim, na prisão. Sim, o destino que ele teria, que foi perdoado, ele aplicou no outro. Né? Então é esse o cuidado que nós temos que ter a cada dia, quando formos analisar o que a pessoa nos fez. Eu vou pedir para o senhor aqui licença para mim fazer uma introdução aqui, mas nós vamos, porque essa aqui é a base do nosso programa hoje, mas estamos falando do conceito do perdão, né? Primeiro.
O conceito do perdão do reino, né, foi promovido aonde? Foi promovido por Deus. Por Deus. Então, de novo, o que Jesus estava ensinando? O que Jesus estava ensinando? É por isso que eu digo, se o sujeito leu a Bíblia toda, eu tenho que parabenizar, porque eu fico travado num versículo desses e não consigo sair. Entende? Porque assim, nós tínhamos uma dívida. Somos descendentes de Adão. Nós tínhamos uma dívida de pecado. Agora Deus, na sua grandeza, na sua misericórdia, sabe? Olha, eu vou promover o pagamento dessa dívida impagável. Não tem como um ser humano como este servo. Vou promover. E aí, Jesus. Enviou Jesus. Então, o conceito do perdão já vem de Deus. Depois, passamos pela natureza, né? Que na natureza, quando Jesus nasceu. Através de Jesus, nasceu o homem, tudo mais. Para nos trazer, mas ainda tinha que haver o sacrifício ainda. Para nos perdoar. Para pagar essa dívida. Para pagar tal dívida. Para pagar tal dívida. E agora, eu recebi esse perdão, eu recebi o perdão desta dívida, e agora eu tenho que retribuir isso. Eu tenho que passar adiante. E estudando, irmão, olha, eu peguei esse assunto 3 vezes. 3 vezes. Para chegar à conclusão de que se tu não reconhecer a obra de Jesus, se tu não reconhecer esse grande feito, tu não está pronto para perdoar. Como aconteceu com o servo, com o seu conservo. Eu concordo que a pessoa, como eu falei antes, ela mascara, né, esse perdão. Tu acha que tu perdoou, né? Porque o perdão genuíno é como nós já conversamos. Tu vai encontrar a pessoa, né, e não vai despertar aquilo. Né? Não vai. Tu vai ver, porque eu posso falar isso, eu já tive situações, por exemplo, com funcionários, né, tem pessoas do círculo, que eu falei, não só da igreja, do cotidiano. Da sociedade, enfim. Então eu tive problemas com funcionários, né, de acordo com o perdão que eu recebi do Senhor, de acordo com a instrução que entrou no meu coração, eu senti de perdoar. Né? Já aconteceu de eu falar com uma pessoa, um funcionário, um ex-funcionário, né, assim, encontrei e tal, foi bom te encontrar, que eu preciso pedir um perdão para ti, por ter pensado assim, e a pessoa daí foi tocada também e disse, não, eu que tenho que te pedir perdão. Né? Então, o plano do Senhor, assim, é fantástico, né? Então, por exemplo, ele também foi absolvido por ter pedido perdão, mas através do Espírito Santo, na minha vida, que eu levei a pedir o perdão. Então, se de repente eu fizesse de conta, né, que não tinha mais nada, assim como isso aí acontece até em famílias, irmãos, sabe? Aconteceu daí o que acontece? A pessoa não toca mais no assunto, né? Podia encontrar ele aí, como é que tá e tal, como é que tá a vida e tal, tô fazendo isso, que ele não toca no assunto. Daí tu vai dizer que tu perdoou a pessoa? Né? E foi interessante esse fato que, ao eu pedir perdão de um erro dele, né? Porque nós temos que perdoar, independente, por quê? Porque ele
eu pensei algumas coisas quando eu sofria, né, aquela parte que ele me prejudicou. Né? Então eu pedi perdão. Teve prejuízos. Pelo prejuízo, né, por todos os meus sentimentos, pensar mal, que ninguém está livre, né, fiquei indignado com a pessoa, então eu pedi perdão. E aí ele caiu em si, né, isso que é interessante. E foi liberado isso aí. Porque isso aí tem a ver também com o nosso eu, né, o pedir perdão. Com certeza, porque Jesus diz, né, que toma a tua cruz. Então é difícil. Negue-se a si mesmo. Esse negue-se, né? Então para te pedir perdão, tu tem que te negar. Tem que te negar. E aí negar é negar a tua faculdade, é negar o teu conhecimento, negar a tua cultura, negar a tua razão. A tua razão. Que nós temos, não, mas eu sou a razão, é o meu direito, né? Então isso aí está muito embutido na nossa mente Mas humana. como a gente tem um nível de consciência que recebeu o perdão do nosso rei, nós temos que o quê? Perdoar o nosso conservo. Sim. Né? E não é fácil, eu vou lhe dizer, o senhor já falou aqui, que eu acho que é no crescimento espiritual, na conversão, eu acho que é a parte mais difícil que tem. E isso é tão sério, irmão Pedro, é tão sério que tem pessoas que não conseguem liberar o perdão para outras pessoas e não conseguem perdoar a si próprio sequer. A si, né? Sim, inclusive tem situações que a pessoa, né, fugindo um pouco aqui, a pessoa cometeu um erro, pediu perdão para Deus, se arrependeu. Já está até recebendo bênçãos, né? Porque Deus já perdoou. Sim, já perdoou. Porque tu tem uma fase de que o céu fica de bronze, né? Tu tem uma fase que Deus se afasta, como se afastou de Abraão, como se afastou de Davi, sabe? Sim. Que depois voltou o convívio, né? Mesmo depois, né, irmão Pedro? Daí tá ali, já está desfrutando de novo, mas a mente vem ali e fica te acusando. Quer dizer, a pessoa não se perdoou. Ela deixa escutar, né? E tu vê que isso aí, se tu levar para o lado natural, a pessoa está sendo até acima de Deus. Porque Deus te perdoou, mas tu mesmo não te perdoou. Então é muito vasta essa parte do perdão, né? Mas o importante é nós estarmos assim cientes de que nós obtivemos um perdão e por mais que nós vá perdoar as pessoas, né, é pequeno, é um grão de areia esse nosso perdão, né, comparado ao perdão do Senhor. E para dar uma reforçadinha nessa de auto-perdoar, o inimigo, ele já sabe que tu não está conseguindo te perdoar. Então é uma rachadura que tem aí, que você vai dizer simplesmente assim: eu sou perdoado pelo sangue de Jesus, fui purificado, amém. Amém. É importante isso aí, amém, né? Glória amém. A Deus. E segue a tua vida, se vier de novo, isso é pensamento na tua cabeça, você está perdoado. Eu fui perdoado e purificado pelo nome de Jesus, amém. E você vai repetir isso 490 vezes se for preciso. Sim, aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança a misericórdia. Então, tu deixou... Pronto. Não vem. A palavra diz, o inimigo é o nosso acusador, ele está diariamente ali procurando uma brecha, né? Já que o irmão entrou nesse lado espiritual, vamos falar para os irmãos aqui, né? É muito importante isso aí, né? Com certeza tem algum irmão ouvindo e necessita dessa palavra do que tu acabou de declarar aí, né? O perdão, Deus nos perdoou e lançou aonde? No mar do esquecimento. Então nós não temos que dar uma brecha para o nosso acusador. Cada vez que vier, não, eu já fui perdoado. Muito bem colocado isso aí. Né? A origem do perdão. A origem do perdão. Efésios 4:32, irmão. Vamos ver. Deixa marcado aí, irmão, o teu... Efésios 4:32.
Antes de sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sejam benignos, compassivos. Antes, Tu vê? aqui, Né? Então, da onde é a origem do perdão? É. A origem do perdão veio de Deus. veio de Deus. Como também Deus em Cristo, né? Então, através de Cristo que pagou toda a nossa pagou dívida. a nossa dívida, que É. é a base do que estamos lendo aí no começo, em Lucas. Então, o nosso perdão veio de Cristo, né? E nós temos que seguir a Cristo, né? Nós somos discípulos, né? Os discípulos de Cristo têm que seguir tudo que Ele nos passou, né? Na busca da varonilidade perfeita, né? Nós estamos buscando isso. Então, nós temos que seguir ao Senhor. E agora, irmão, eu vou pedir para o diretor nos passar mais um vídeo aqui e vamos ampliando esse assunto, porque assim, irmão, assim, o perdão, ele pode ser unilateral e pode ser bilateral. Ele pode ser unilateral, eu perdoar alguém, e pode ser bilateral, como aconteceu no seu exemplo. A outra pessoa também queria perdoar. Sim. Então, aconteceu de se perdoarem mutuamente. Agora, quando acontece, irmão, quando acontece que é unilateral, Só um perdoa, o outro não. só um perdoa. O que nos diz aquele texto lá no começo, irmão? Quer ler de novo lá, acho que é o 27, né, em Lucas, que o Senhor está a nossa base. E o Senhor daquele servo compadeceu-se e mandou. Então, tipo assim, ele unilateralmente resolveu de Sim. perdoar aquele servo. Ele não dependia de mais ninguém, Sim. né? Ele não dependia de mais ninguém. Sim, era com ele, né? Era com ele. Ele poderia abonar, assim como foi com Cristo, né? Ele tinha todo o poder para abonar. E se é com um ente querido teu que aconteceu? Se é com ente querido Isso é teu uma que pessoa. aconteceu. É. Entende? Então, assim, estamos na família. Houve um adultério na família. Estamos na família, tem 4 irmãos. 2 quer fazer o testamento, 2 não quer. 2 quer herança, 2 não quer. No trabalho, tem alguém que te botou na justiça. Tem alguém que era teu amigo e que vai testemunhar contra ti. Dentro de uma empresa onde tu é amigo de alguns e não amigo de outros. E aí, a pessoa lesada, como tem o direito de fazer o perdão unilateralmente, ela perdoou. Mas tu que era amigo não consegue perdoar. Tu que era o familiar, a pessoa lesada já perdoou. Já perdoou. É que nem tu fala, a gente diz, né? Tomou as dores da pessoa, só que daí tu não exerce a misericórdia, né? E qual era a tua dívida, né? Qual era a tua dívida, né? A pessoa, agora vamos abrir mais um pouquinho esse leque. Estamos falando aqui de pessoas que estão no reino, né? A pessoa que tem uma consciência do que é a palavra, do que é a grande obra, o conceito do perdão em Cristo, e da pessoa que não conhece e não tem esse recurso. Sim, quem não tem, como é que perdoa? Como Por que perdoa? Né? O porquê. Aí é que vem a mágoa, aí é que vem o rancor, porque a pessoa não tem o recurso do perdão. Sim.
Ela no máximo deixa para lá. No máximo deixa Né? pra lá. Deixa para lá, não. E o deixa pra lá Uhum. pode reacender daqui a um ano. Sim. Ou tu odeia mesmo. Tu quer a morte da pessoa, Sim. tu quer, sabe? E o que é pior, que é se vingar. É. Daí já vem aqui, ó. Não sei se vão assistir o vídeo primeiro, mas sobre a vingança, né? A palavra nos fala. Lá em Romanos. Já vamos Vamos assistir ver o primeiro vídeo aqui. aqui. Como que tu lida com isso? Porque não sei se eu acho que eu já passei por algo tão complexo, assim, de falar em perdão, perdoar alguém mesmo, né? Que fez tanto mal pra mim, assim, que fosse carregar uma mágoa, uma dificuldade na minha vida. Eu acredito que não. Pode acontecer mágoas que com o tempo vai passando, né? O tempo vai passando e vai cicatrizando a mágoa. E eu acho que faz parte da vida também a gente se aproximar de pessoas boas, né? Que tem o mesmo objetivo que a gente, e as pessoas que não têm o mesmo caminho, que a gente realmente se afasta. Não é que não perdoa, mas que cada um siga o seu caminho. O que uma pessoa que não tem Cristo faz? Né? Se Ela afasta, procura ficar longe dessas pessoas. Entende? Então, por quê? Porque eles não têm o recurso do perdão. com o tempo, tu vai esquecendo disso a pessoa. Né? O tempo vai apagando, o tempo vai passar, né? Como é que eles dizem? Como é que é o bordão? Nada que o tempo cure, uma coisa assim, né? Por quê? Porque eles não têm. E foi essa conclusão que eu cheguei no final do estudo, irmão Pedro. Sim, a mágoa, daí vai diminuindo. Né? Não tem, porque Então. quando tu encontra a pessoa, revive tudo de novo. Sim. Imagine Deus, né? O perdão, vai diminuir o nosso perdão e tal, né? Então foi uma vez consumado e foi através de quê? De um sacrifício. E nós Ai, irmão Pedro, que colocação bacana. não queremos fazer esse Esse sacrifício. sacrifício. Né? Nossa, Do o simples Senhor perdão, agora né? tirou na medula. Exatamente, irmão Pedro. Por favor, Né? continue. O nosso sacrifício é esse. Então, vai de encontro com a natureza caída humana, né? Que nós somos, né? Nós fomos feridos, nós fomos, né, ultrajados, ou a pessoa em quem eu gostava foi machucada, né? E nós não queremos fazer, daí dói realmente. Para te perdoar, tu tem que ter alguma coisa aconteceu contigo, né? Te fez um mal, fez às vezes tu sofrer, me ensinou uma traição, né? Ou várias outras situações, né? Então aquilo ali, que recompensa Tu terá. eu vou ter, né? Então se eu não tenho essa consciência de Cristo, né? No fundo a gente não quer, mas como não tem o que fazer sem ser na vingança que tu falou, né? De que quer, odeia, né? Sem ser essa opção, tu não tem opção. Então o que tem que fazer? Tem que amenizar, aos pouquinhos tu não vai lembrar, né? Mas isso é coisa do enganador. É o pai da mentira que cuida aqui, né, desse mundo. E essa recompensa, eu vou sair um pouquinho do assunto aqui, mas só para voltar aqui. É bem provável que seja o nosso próximo programa, né? Com certeza vão ter que continuar. A recompensa e o galardão. Então, tem pessoas que vai sim herdar o céu, mas sem galardão, sem recompensa. Sim, você vai ter galardão ou não vai ter galardão. Você vai se escapar só pela salvação. E aqui, irmão Pedro, quando tu consegue fazer esse sacrifício, tu bota uma estrela no teu galardão. Mais um galardão, né? Que está na mão do Senhor, que fala lá em Apocalipse.
Mas e ali em Romanos 12, 19 diz, né? Ó, não vos vingueis a vós mesmos, né? O Senhor diz, referente a isso, né? A mim pertence a vingança. Então, é tão difícil isso, entregar, porque, irmão Pedro, foi isso que eu concluí. Quando tu tem um nível de consciência de que o mesmo Deus que fez essa grande obra, que pagou essa grande dívida, é o mesmo que vai zelar por ti, é Ele que vai fazer o juízo, é Ele que vai fazer a justiça a teu favor. E eu vou mais longe com isso, irmão Pedro. Quando tu tem uma intimidade com Cristo, eu comecei com 16 anos, quando eu me converti. Senhor, se for tu mesmo que está falando comigo, me acorda às 3 horas. Aí, 3:10. Bah, Jesus, não está bem isso ainda, Jesus. Se for tu que está falando comigo, me acorda às 3 horas. Aí na madrugada me acordava 2:50. Bah, Jesus, não está certo esse negócio. Não é tu que está falando comigo. Na terceira noite, olhei no relógio, 3:00. Então, quando... Essas foram as minhas primeiras experiências. Depois eu tive muitas, mas muitas outras experiências. 6 meses depois já fui batizado no Espírito Santo. Eu fui batizado primeiro no Espírito Santo, para depois ser batizado nas águas. Isso aconteceu comigo também. Sabe? Então, eu teria aqui muitas experiências. Sim. Mas depois que tu tem experiência com Cristo, é que tu vai entender esse perdão. Porque tu tá já usufruindo do perdão. Tá entendendo? Sim. Então é mais fácil. Eu não condeno as pessoas que não têm consciência, né, do perdão. Mas a pessoa que tem consciência da palavra e não perdoa é os cruéis que estamos falando. Até quando devemos tolerar o cruel? É muito forte isso aí, né? Quanto aos que não conhecem, está bem claro na palavra, né? Deus não leva em conta os tempos da ignorância, né? Então, o que pesa é sobre os que conhecem, os que não são ignorantes, né? Quanto ao perdão. Não sei quanto tempo nós temos ainda, né? Mas porque é longo todos esses Pode temas, falar, irmão, né? Pedro, pode falar. O máximo que vai acontecer, nós temos que cortar o programa depois. Aqui o Senhor ensina, né, na própria oração do Pai Nosso, né, e ali ele fala, né, nós orando, ele ensinando nós a falar com o Senhor, ele diz, né, perdoa as nossas dívidas, né, assim, os nossos ofensores, né, depende da tradução, assim como nós perdoamos, né, e com... Deduz que nós estamos perdoando, né? Deduz isso. Mas e aí nós perdoamos? Né? Nós perdoamos, e muita gente que desconhece, como eu falei, o tempo da ignorância, faz a oração do Pai Nosso naturalmente, mas sem esse entendimento. Da conotação. Sem entendimento, que Ele nos perdoou, né? Mas nós estamos perdoando, né? E ali complementa ali eu acho que é lá em Mateus 6, né? Porque se não perdoardes os homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celeste também não vos perdoará. Em Efésios, né, irmão? Que lemos aí? Sim, aquela também ali. Né? Em Efésios, né? Assim, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Exatamente. Né? Então nós temos que seguir essa orientação. E se o cristão, né, o crente, o que lê a palavra, tem essa orientação, por que não segue? Então esse é como tu está usando, né, esse termo, os cruéis. Né? Então nós temos que partir para o sacrifício. Né? O perdão, se é um perdão sacrificial, né, nós temos que perdoar, porque é um mandamento do Senhor. Então essa parte assim por nós mesmos, muitas vezes
conseguimos, mas nós temos que pedir, né? Assim como tu falaste ali antes, mencionando sobre uma, né, curta oração, mas entregando não, eu já fui perdoado, né? Não deixando o inimigo vir a entrar na nossa mente, nos acusando novamente. Assim nós temos que estar recorrendo ao Senhor. Senhor, a tua palavra diz que eu tenho que perdoar, eu não consigo, me dá forças. Daí que é humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, né? Que em tempo oportuno ele vai exaltar. Então esse termo também tem muito significado. Então nós estamos nos humilhando a Deus, nós estamos reconhecendo que nós não temos força por nós mesmos. Às vezes parece difícil, mas eu já perdoei, fez de novo, aconteceu de novo, né? Daí, então nesse ponto é importante nós recorrermos ao Senhor. Daí depois tem a parte do convívio, do relacionamento, daí depende o que, né? Se é um marido, uma esposa, marido, daí já é complicado, se é um familiar, mãe, pai, né? Mas às vezes tem, se é um conhecido, é um amigo, um relacionamento, daí tem a ver, se tu vai continuar com o relacionamento, com a intimidade da pessoa, não, mas o teu coração, né, como diz lá, bem-aventurados limpos de coração. Mas quando tu decide, sabe, pela unilateralidade, isso. né, quando eu decido perdoar, né, daí não importa o outro, daí já é outro termo também, por isso que eu diria, é muito vasto, né, são muitos segmentos, muitos pontos. Mas, irmão, quando a gente resolve perdoar, e que seja unilateral, eu decidi, eu estou resolvido, o meu nível de consciência está alto, eu entendi o sacrifício na cruz, eu entendi, sabe? Então, eu tenho que puxar isso, como o Senhor puxou esse pedido com esse sujeito lá. Pois é, isso que é maravilhoso, né? Entender isso aí, né? Por isso que fala, né, a palavra de Deus, né, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, né? Mas para nós, graças a Deus que somos salvos, é o poder de Deus, né? Então aí, aqui já esclarece, é o poder de Deus. A palavra é o poder. Para nós cumprir a palavra é através do poder de Deus. Não tem outro caminho para ter força. Entende? O que tu pode fazer, o senhor até entrou numa seara aqui, que é a paz vigiada. O perdão vigiado. Sim. Né? Então eu sei que aquela pessoa é cruel, eu sei que aquela pessoa não pratica, conhece o Evangelho, conhece a palavra, e não pratica. Então, o que eu tenho que fazer com este? Eu tenho que perdoá-lo com meu direito, de perdoar, eu tenho que perdoá-lo, mas ficar de longe. O que eu não posso é me afastar sem liberar o perdão, sem perdoar. Que é o contrário do que o mundo faz, né? Que é o contrário que o mundo faz. Tem famílias, tudo, o pessoal deixa pra lá, não toca mais no assunto e deu. E não perdoa. Porque Jesus, irmão Pedro, agora vamos aprofundar um pouquinho mais aqui. Jesus na cruz, ele perdoou. Perdoou quem? Perdoou não só aquele ladrão que o pediu. Ladrão não, mas que ele falou, né? Que esse é o mais, né? Por isso que eu digo, tem gente que leu a Bíblia toda e diz, eu gostaria de, sabe? Porque eu me pego em 2 versículos desses, eu não consigo sair, eu fico travado. Porque sempre se debate é o perdão do ladrão. Do ladrão ali do sempre se debate. Mas sabe onde eu me detenho, irmão Pedro? Ele olhou para baixo, para aquele soldado, olhou para baixo para aquele soldado que tinha acabado de desferir uma lançada nele, no baço dele, porque quando está em cruz, desfere no baço, isso amortece o baço. E aí isso aperta o pulmão e é assim que o crucificado morre.
E ele olhou para o soldado e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque se eles soubessem o que estão fazendo, Pai, certamente eles não fariam. Então, irmão Pedro, onde que eu quero chegar com isso? Quando nós temos aqueles dardos inflamados lançados pelo inimigo, e aí, meu Deus, aqueles dardos inflamados, tá, que são lançados pelos familiares, lançados pela sociedade, pelos próprios irmãos da igreja que são usados, sabe? Então, tipo assim, tu tem que avaliar o nível de consciência da pessoa. Se a pessoa tem nível de consciência, às vezes dentro da igreja, às vezes o teu colega de trabalho, tá, ele não sabe o que está fazendo. Porque quando tu tem um nível de consciência do perdão, quando tu tem um nível de consciência do perdão, tu vai olhar para a pessoa e dizer, pá, coitado, não tem esclarecimento, baixa cultura, não tem conhecimento da palavra, uma pessoa usada pelo nosso inimigo. Pelo nosso inimigo. Entende? Então, o que Jesus fez? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem que estão crucificando o Filho de Deus. Dá uma nova chance, né? E é isso que nós esquecemos. Que naquele momento, aquela pessoa te fez um mal. Mas os planos do Senhor, o plano de Deus que Ele tem para a vida daquela pessoa ali, tu não sabe também. Né? A obra da cruz era perdoar todo mundo. Todos. Por isso que eles assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eu estou fazendo aqui. Eu estou aqui me sacrificando, eu estou aqui sendo crucificado para salvar uma humanidade inteira. E aí tu fica, porque ele não me deu bom dia, porque esse vizinho bateu com pau no meu cachorro, porque ele tocou meu gato de lá. Sabe aqueles dardo? E aí tu que é o cristão, Deus do céu, irmão Pedro, tu que ganhou a paga da conta, tá querendo a justiça para ti. Tá querendo a justiça para ti. Tá sendo servo com conservo, né? Tá sendo servo com conservo. Como? Se eu quero para mim, como que eu não quero para os outros? O caso do servo com conservo. Eu me beneficiei do perdão. Meu Deus, irmão Pedro. Fica para mim. Né? O Senhor tem falado muito, né? Com cada um. Espero que isso aí seja um momento assim para reflexão, né? De todos os que estão nos assistindo também. Porque é uma coisa que somente ao nós conversarmos já vem sobre nossa vida o temor, né? Quão grande obra que o Senhor fez, né? Independente, né? De tudo que nós fizemos, o perdão veio sobre nossas vidas. E o fato que eu mencionei há pouco, que também me marcou, que é que nós não sabemos o que o Senhor tem para outra pessoa. Né? Então, se as misericórdias são renovadas a cada dia, né, quem eu sou para estar julgando essa pessoa? No momento ali, ele pode não estar sabendo o que faz. Né? Mas, e depois, né? A palavra diz que tem tempo para todas as coisas. Então, tu não sabe se essa pessoa horrível que fez tudo isso para ti e continua ainda fazendo com outros, se não vai chegar aquele tempo que o Senhor vai pegar, né? Como Saulo. Então, se ela não vai ser resgatada para o Senhor, daí vem aquela situação, e se tu não liberou perdão, não sei o que, daí de repente tu vai encontrar essa pessoa até transformada e ela vai vir a ti, e quem vai ser envergonhado vai ser você. Vai ser você. Aí o Senhor me obriga a contar um testemunho aqui. O Senhor me obriga a contar um testemunho aqui. Eu fui assaltado
uma vez na nossa loja e foi uma própria funcionária que armou o assalto. Nos roubaram, levaram, não vem o caso, e até meu carro junto. E eles pegaram e clonaram o meu carro e andavam no meu carro clonado. E a polícia foi atrás. Achou meu carro na garagem deles 3 meses depois. Todo mundo para a delegacia, e com isso e aquilo, isso e aquilo. Mas eu quero me deter, passou-se uns 2 anos. Abro minha caixa de e-mail, a pessoa, hoje aí, eu quero te pedir perdão, eu tenho vergonha de conversar contigo pessoalmente, então eu escondido atrás desse e-mail, eu quero te pedir perdão. E aquilo, irmão Pedro, tirou meu chão. Tirou meu chão. Passou-se o tempo e aquilo ficou maquinando. Como é que eu vou falar com essa guria? Onde que eu vou falar com essa pessoa? Sabe? Escrevi para ela. Acho que já na mesma semana. Eu te perdoo, perdoei. Passou-se um ano, eu encontrei ela numa feira. Nunca mais tinha visto a pessoa, 6 anos depois. E quando ela está a 30 metros de mim, o Espírito Santo me disse, hoje é dia que tu vai conversar com ela. De restauração plena. E vai restaurar isso. Oi. Eu tenho um assunto, como é que tu tá? Eu tô bem, tá na feira, tá? Estamos vendo os negócios, tá? Beleza. Eu digo, fulana, eu preciso, então, formalizar aquele perdão contigo. Eu já me restabeleci, já restabelecemos a loja, e ela, ai que bom, se abraçou em mim, do lado do marido, com o marido. E o marido também me apertou a mão. Irmão Pedro, aquilo foi muita experiência, muito profunda. E depois daquilo, eu entendi, sabe? Porque a gente, como eu falei antes da experiência, uma coisa é tu falar sobre o pecado, uma coisa é tu falar sobre o perdão, e outra coisa é tu exercer o perdão. Sim. E quando a gente exerce o perdão, irmão Pedro, aquilo é jogado no mar do esquecimento. Eu esqueci a pessoa. Nunca mais. E esse era o 6º ou 7º assalto que eu sofri. Sabe? A gente era do centro lá e estava sempre exposto. Mas todos terminaram bem, resolvidos, mas esse teve todo esse... Sim, porque a pessoa estava ali contigo. Né? Era do teu meio ali. Né? Entende? Então, para você que nos assiste, seja com familiar, seja com colega de trabalho, seja onde você congrega, o perdão, ele é unilateral. Você pode tomar a iniciativa. E se o perdão, olha só, se o perdão você sentir no coração, tá? E o perdão ele não acontece na hora. O perdão tu vai construindo o perdão. Vai ficando chateado com aquela situação, sabe? Puxa, eu não podia ter feito, eu não precisava ter feito. E isso vai... Quando tu obedecer a voz de perdoar, quando tu ouvir a voz de perdoar, é que você está pronto para perdoar. Porque senão tu vai cair na crueldade. Porque o Espírito Santo está falando contigo
está te dando oportunidade e tu está sendo cruel Sim, e não perdoar. em não liberar. perdoar. Sim, o perdão tem que ser liberado. Né? O que tu pode fazer, né, irmão Pedro, o que você pode fazer é ter esse perdão vigiado e se afastar. Se afastar. Às vezes a pessoa não é se afastar da pessoa. Não é trocar de cidade. Porque a pessoa está no teu convívio. Sim. E se tu não for tolerante, tu não está apto para morar no céu. Olha o que eu estou lhe dizendo, irmão Pedro. Tá. Perdoar e ainda ser Tem tolerante. que tolerar. Porque tu tem que conviver no mesmo ambiente, na mesma congregação, na mesma família. Tu não tem como trocar de família. Não tem como trocar teus tios, teus primos. No mesmo trabalho. E aí tu vai exercer a tolerância, o dom da tolerância. Sim. Tá? Então é o perdão vigiado através da tolerância. Sim. Tu deixa de querer dar abertura para algo acontecer semelhante. Tu não vai sair para almoçar com a pessoa, tu não vai no aniversário da pessoa, tu não sabe. Mas o coração em relação à situação ocorrida Está resolvido. Está resolvido. Entende? Porque tu está entendendo que a pessoa não está, como o perdão pode ser bilateral, a pessoa perdoar também, e ela não estar contribuindo, você está disposto, mas a outra parte não está contribuindo. Então é o perdão vigiado. E tu libera o teu coração. Não fica te culpando. Libera o teu coração. Porque você tomou iniciativa. O que aconteceu? O que aconteceu com o credor lá, né? Com seu conservo? Ele não usou esse critério. Usou. E aqui mostra o que aconteceu, qual é a consequência, né? Que nós nem chegamos lá, né? Nisso aí agora. Mas que tudo tem uma consequência também. E aí tem que conviver com a consequência. Nós vamos deixar então a consequência do pecado, mesmo perdoado, tem as consequências, né, meu Pedro? Sim, com certeza. Vamos deixar as consequências do perdão, ou seja, as consequências do perdão, as consequências do pecado, mesmo perdoado, tem as suas consequências. E esta nós vamos deixar para a parte 2. Esperamos que vocês nos escrevam, compartilhe a sua experiência, conte o seu testemunho. Quando que você perdoou? Compartilhe com nós. Quem sabe até nós falamos aqui do seu testemunho no próximo programa. Ok? Irmão Pedro, o nosso tempo meio que se esgotou. E ficamos então para a parte 2. Na próxima temos que continuar, com certeza, né? Esperamos que o Senhor Jesus esteja falando em cada coração, né? Como o irmão já falou, aquele que recebeu, né? Coloque isso diante do Senhor. Se você tem algum problema, tem algo relacionado, né? Não é por acaso que você está assistindo isso aqui, né? Porque a obra do Senhor, ela é para todos, né? Eis que estou à porta e bato, fala. Então vamos abrir o nosso coração, pedir força para Ele naquela área que não conseguimos, porque Ele está falando com cada um de nós. E as suas misericórdias se renovando a cada dia sobre nossas vidas, né? Até a próxima aí que vamos continuar esse debate, que é um tema
que é necessário para nossas vidas. Te aguardamos. Até mais.